Neste livro de perguntas e respostas, o médium pergunta a Ramatiz como as doenças se originam primeiro no plano espiritual, através das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Ramatiz o responde da seguinte forma: a saúde e a enfermidade são resultados da harmonia ou da desarmonia do indivíduo para com as leis espirituais que, do mundo oculto, atuam sobre o plano físico. As doenças, portanto, são uma identificação de que no mundo psíquico e invisível ao ser encarnado, o espírito está enfermiço. A quantidade de raiva, ódio, inveja, intolerância, rancor e tantos outros sentimentos ruins que a alma tenha insensatamente acumulado nessa vida ou em vidas anteriores, criam uma carga psíquica enfermiça e tóxica, que, obedecendo à lei da harmonia espiritual, precisa ser expurgada do nosso perispírito para que esse possa se limpar. A lei da ação e reação vai agir de maneira energética nesse espírito faltoso, fazendo que esses fluidos tóxicos sejam expurgados através do corpo físico, pelo termo que conhecemos como doença. À medida que os anos vão se passando e o corpo vai crescendo, essa matéria tóxica, proveniente de energias gastas de maneira nociva, começa a se manifestar pouco a pouco no organismo e acabam afetando as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo de limpeza do perispírito, através da drenagem desses fluidos maléficos pelo corpo físico, é definido pela medicina como doença. Praticamente todos os tratamentos médicos são desenvolvidos tomando como ponto de partida a moléstia em si, que na verdade nada mais é que um sintoma, e não propriamente a causa. A verdadeira cura deve buscar sempre a origem do problema. Isso quer dizer que a ciência deveria se preocupar muito mais com os doentes, pois é do seu psiquismo a origem de quase todos os seus problemas físicos. Mesmo que a medicina classifique este processo de reajuste e limpeza como câncer, lepra, sífilis ou tuberculose, no final se resume a um espírito enfermiço, que expulsa na carne sua carga tóxica que foi acumulada ao longo dos anos, sejam eles nessa existência ou nas anteriores. Podemos então chegar à conclusão que a causa de uma mesma doença pode variar imensamente de indivíduo a indivíduo, e que sua raiz é oculta aos olhos, sendo muito difícil ao médico, pelos métodos tradicionais, definir sua verdadeira origem. Quando ocorre a materialização física e o corpo adoece, alterando seu funcionamento normal, quer dizer que esses fluidos já chegaram no final da sua longa caminhada oculta pelo organismo do doente, onde atingem a periferia da matéria e se estagnam e acumulam. O espírito se utilizará da parte orgânica mais vulnerável do corpo para se livrar dessa carga mórbida. Nesse caso, podemos ver mais uma vez como nossa herança hereditária vai influenciar em qual tipo de doença que desenvolveremos, mas essa hereditariedade não será a razão da mesma. Explicado todo este processo, vemos que o indivíduo não adoece quando sente os primeiros sintomas da moléstia, pois a razão da mesma se origina na alma enferma, que provavelmente já carrega esses fluidos nocivos há muito tempo. Na próxima pergunta desse livro, o médium pede mais detalhes sobre a afirmação de que a saúde e a doença vêm de dentro para fora. Nesse trecho, ele começa citando Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, e que este considerava que tanto a saúde como a doença têm sua origem principal na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura. Ramatiz prossegue dando uma série de exemplos de como cada sentimento bom ou ruim pode afetar cada órgão específico ou cada sistema de funcionamento do corpo humano. O cérebro é por onde o espírito comanda o nosso corpo. A alegria alivia o fígado. A piedade afetará diretamente o coração. E uma oração coletiva antes do almoço pode regular todo o sistema gástrico. Por outro lado, o fígado será atacado e enfraquecido pela inveja e pela cólera. Podemos concluir que a melhor maneira de ter um corpo e um espírito saudável
será sempre a pureza de pensamentos e sentimentos. Somos aquilo que pensamos e que fazemos. Nossos atos e aspirações irão ditar nossa saúde espiritual, e esta irá definir o vigor do nosso envoltório físico. Esse é o texto. Muito obrigado por ouvir até o final e um ótimo dia a todos.